Na Bíblia, o aborto é considerado um crime. Êxodo 21, 22 e 23. Deus considera a vida tão sagrada que se dois homens brigassem e atingissem uma mulher grávida, e a mulher grávida ou a criança viesse a morrer, esse homem tinha que pagar com a própria vida. Por quê? Porque na concepção bíblica ele praticou um homicídio. Então, se para a Bíblia o aborto é um crime, não importa o país que legalize esta prática, Deus não legaliza a prática. Se você abortar por algum motivo ou outro, de uma forma ou outra você vai colher consequências. Por quê? Existe um princípio na Bíblia que podemos vivenciar praticamente todos os dias em nossa vida, que é o princípio de Gálatas 6, verso 9. Olha o que diz aqui. Gálatas 6, na verdade, verso 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É uma lei natural e também uma lei espiritual de que nós colhemos aquilo que plantamos. E a pessoa que aborta também colherá consequências a médio, ou a curto, médio ou longo prazo. De acordo com vários estudos, entre as principais consequências que uma mulher que aborta, entre as principais consequências que ela sofre, são consequências emocionais, e ela sofre da chamada síndrome pós-parto. No que se constitui isso? Ela pode vir a curto, médio ou longo prazo, e no início a pessoa passa por um processo de culpa, por causa do aborto, conflito familiar, depois vem um processo em que ela sente muita solidão e medo. E aí, como consequência dessas coisas, né, como parte da síndrome pós-parto, ela pode ter problemas com a maternidade, né? Seja dificuldade de engravidar novamente ou ter mais abortos espontâneos. E os estudos mostram também que com o tempo, entre as mulheres que praticam aborto, existe maior tendência ao alcoolismo, depressão, suicídio e uso de drogas. Então você percebe, em tudo há consequências, inclusive no aborto. Então você não deveria desconsiderar isso. Eu não consigo entender como que pessoas que defendem essa prática não consideram esses dados científicos. Eu entendo que há pessoas que não creem em Deus e não seguem os princípios bíblicos, mas não considerar as consequências do aborto nas emoções da mulher é falta de informação, não é? É uma ignorância sem tamanho. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você quer colher coisas boas para a sua vida, você tem que seguir os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Eu quero aqui fazer algumas considerações finais para encerrarmos esse vídeo. Primeira, obedeça antes a Deus do que aos homens. Em Romanos 13, 1 a 5, nós somos ensinados a respeitarmos as autoridades. Mas no momento em que uma autoridade aprova uma lei que seja contrária aos princípios de Deus, Atos 5, 29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, se você for um cristão, uma cristã responsável, você jamais vai aceitar a legalização de uma prática que Deus não legaliza. Simples assim. Segundo ponto, a criança, quando está no útero da mãe, ela sente tanto o amor quanto a rejeição. Eu pergunto para você, que é a favor do aborto ou que pensa em abortar, você gosta de se sentir rejeitada? Claro que você não gosta. É ruim? É doloroso? Então, se você não quer ser rejeitada,
Por que você rejeita o seu filho? Por que você quer para alguém aquilo que você não quer para você? Você tem que considerar as influências pré-natais, elas são muito poderosas. Então pense, o que você está sentindo acerca da criança, ela está recebendo, ela está sentindo. E se você não gosta de ser rejeitado, se você quer ter a vida, se você sofre caso alguém queira interromper a sua vida, você deveria considerar que a criança no seu ventre tem os mesmos sentimentos. Então, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você, como diz Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12. Terceira consideração final: se você não viver uma circunstância excepcional, como as mencionadas no livro Declarações da Igreja, estupro, incesto e outras coisas, deixe o bebê nascer e dê essa criança a alguém que sofre, que chora porque não consegue ser pai e ser mãe. Deus vai ficar muito feliz com você. Lógico que Deus queria preferencialmente que você ficasse com o filho, mas se for para você tirar a vida dessa criança, caso você não tenha sido estuprada, violentado, coisa parecida, não tem problema algum em você, diríamos assim, não é dos maiores problemas você dar esta criança para adoção. Tem tantos pais maravilhosos em potencial que desejam ter um filho e não conseguem. Então dê esta criança para um pai, para uma mãe, que poderá cuidá-lo, cuidá-la e fazer dele um cidadão, uma cidadã maravilhosa na sociedade. Agora eu advirto a você de uma coisa: é possível que ao você ver o rostinho do seu bebê, você quase que morra de amores por ele. E eu vou te dizer o porquê. Porque não existe uma experiência de amor mais forte do que a experiência de amor por um filho. Não existe. Quem me disser que existe outra, eu não acredito. O filho é o único ser que você consegue gostar mais dele que de você mesmo. Então é uma experiência fora do comum. É uma das coisas que mais reforço a minha fé em Deus. Ou seja, nasce um ser que não é do acaso, obviamente, é fruto da união sexual entre um homem e uma mulher, e eu passo a amar esse ser mais do que a mim mesmo. Então, uma experiência extraordinária que você pode viver. E se você não quiser vivê-la, deixe que outras pessoas a vivam. Doe a criança, porque isso vai ser muito melhor. Quarta consideração final: não resolva um problema, ou seja, a gravidez indesejada ou inesperada, criando outro problema. Ou seja, abortando e trazendo consequências emocionais a curto, médio e longo prazo. A única forma de descrever isso, ou seja, resolver um problema criando outro, é burrice. Não existe outra descrição para isso. Tá? Então, reflita. Quinto aspecto: lembre-se que haverá um juízo, queira você ou não. Creia você ou não em Deus, vai existir um juízo final. O mundo é injusto e vai haver um dia em que a justiça será feita para todos. Então lembre-se, se 2 Coríntios 5,10 diz que vamos ser julgados por meio daquilo que fizemos através do corpo, se o corpo não nos pertence, mas pertence a Deus, lembre-se que Deus vai considerar isso no juízo. E a sexta consideração final: se você já abortou, mas se arrepende de ter feito isso, Deus perdoa você. Esta é uma notícia maravilhosa. Deus perdoa todas as mulheres que já abortaram, mas que se arrependeram. E eu vou ler para você um texto para finalizar esse vídeo, lhe dando uma palavra de esperança, de conforto e de certeza de que a graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. 1 João 9 diz assim: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é dito que não importa o tipo de pecado que tenhamos cometido. Se confessamos a Deus e nos arrependemos deste erro, Deus nos perdoa. A morte substitutiva de Cristo na cruz lhe garante esse perdão.
Por isso, se você abortou e se arrependeu, vá a Jesus. Converse com ele em oração, peça perdão e ele vai dar a você aquela paz de Efésios capítulo 4, verso 7, né? Aquela paz que excede a todo entendimento. E depois de você receber o perdão e essa paz, siga o conselho de Jesus em João 5,14. Conselho que ele deu a uma pessoa quando Cristo curou esta pessoa física e espiritualmente. Jesus disse assim: vai e não peques mais. Recomece, siga a sua vida adiante, porque a graça de Deus é muito maior do que o seu erro. E para você que é homem, deixa eu lhe dizer uma coisa: jamais pressione a sua namorada ou noiva a praticar um aborto. Se você fizer isso, você não é um homem de verdade. Porque um homem de vergonha na cara, ele assume as responsabilidades, até mesmo pelos seus erros. Não é? Então seja homem. Daqui em diante, uma criança vai depender de você. Seja um pai marcante. E Deus vai recompensar você. Seja uma mãe marcante. Ou permita que outra pessoa seja uma mãe marcante. E Deus também vai abençoar você. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Receba o meu abraço e até um próximo estudo.